A paz do Senhor, querido, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nessa manhã vamos estar refletindo sobre Gênesis 22 a partir do verso 1 em diante. Mas antes de estarmos lendo a palavra do Senhor, estaremos fazendo uma breve oração ao Senhor. Amém? Oremos junto conosco. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, derrame da tua graça, da tua glória, santifique a cada um de nós e teu Espírito Santo venha nos fortalecer e nos alimentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de estarmos indo à palavra do Senhor, eu quero convidar os amados irmãos para estarmos nos ajudando, nesse vídeo, dando o seu like, fazendo o seu comentário. E se inscreva no canal, vai estar nos ajudando e nos fortalecendo também para que possamos estar a cada dia postando mais vídeos, mais reflexões bíblicas do Senhor. Amém? Vamos para a palavra do Senhor nesse instante, vamos estar lendo o capítulo 22 de Gênesis, verso 1. Diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, Deus tentou Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço. Iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um cordeiro de detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de Abraão. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Queridos, esse texto é um texto muito significativo, importante a cada um de nós. E eu quero, nessa reflexão, analisar alguns pontos dessa palavra. Nós vamos perceber que esse texto Deus está provando a Abraão, provando a sua fé. Veja também, querido, eu quero deixar um detalhe muito importante, porque algumas Bíblias vão nos informar Deus colocando a prova a Abraão, E aqui o texto que nós lemos, nós vamos perceber que algumas expressões ou algumas traduções trata como Deus tentou a Abraão. Então,
nós vamos perceber que Deus não tenta ninguém, mas sim que prova para confirmar a nossa fé. O próprio Tiago vai nos informar isso. Diz o seguinte, Tiago 1, verso de número 3. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Outra questão é que Deus pode comprovar a nossa dedicação a Ele. E aí nós temos um texto muito importante também da Bíblia Sagrada que vai nos informar exatamente essa questão. Deus provando, Deus vendo o que há no nosso coração. Em Deuteronômio 8, versículo de número 2, vai nos informar da seguinte forma: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, pô-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer o Senhor, os seus mandamentos ou não. Então nós vamos perceber que, pela ótica que nós estamos colocando aqui, é que Abraão, nos 2 primeiros versículos, nós vamos perceber exatamente isso. Deus pondo Abraão à prova, Deus falando para Abraão para ir em sacrifício, colocando o seu filho em sacrifício, pela observação que Deus fizera, pela ordenança que Deus fizera. Veja aqui que no versículo número 2 ele diz assim, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus aqui está ordenando a Abraão seguir a terra de Moriá, e a Bíblia vai nos informar que Deus fala para que ele pegue o seu único filho e lhe ofereça em sacrifício. Amém, queridos? Só que nós temos um detalhe muito importante, porque a impressão que tem é que Deus Deus está sendo contraditório, porque nós vamos perceber uns capítulos anteriores a esse que nós acabamos de ler, que Deus está prometendo a dar a descendência através de Isaque, que Isaque seria pai de grandes nações. Olha o que diz aqui em Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 16. Deus diz assim, eu abençoarei também por meio dela e darei a você um filho. Sim, eu darei, dela procederão nações e reis de povos. E aí ele está falando exatamente, não da serva Agar, né? Ele está falando exatamente de Sara, sua esposa, e que através de Sara, Abraão teria o seu filho Isaque, o herdeiro, que seria o herdeiro da promessa feita a Abraão. Mas nós vamos perceber, querido, nos versículos que antecedem esse versículo que eu acabei de ler, Abraão se prostrando. A Bíblia declara que Abraão se prostrou em rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E aí Abraão, talvez de uma forma já concretizada no seu coração, ele vai colocar em si aqui, argumentar a Deus exatamente algo que talvez para ele já estava concretizado, idealizado na sua trajetória e na sua vida, quando ele diz aqui no verso número 19, verso 18, desculpa, Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, olha que Deus está respondendo para Abraão, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, e com ele estabeleci a minha aliança,
que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Veja que Deus está confirmando, afirmando e dizendo a Abraão: Abraão, Isaac será o seu herdeiro, e através dele ele terá uma descendência gigantesca. Veja aqui, queridos, que Deus está ordenando que Isaac seja morto antes mesmo de ter filhos, e por lógica não teríamos a sua descendência perpetuada, e assim não teríamos a concretização da promessa estabelecida através de Abraão. Posteriormente, através de Isaac. Então a impressão que tem, como eu comecei a dizer, parece que Deus está sendo contraditório àquilo que ele havia afirmado a Abraão. E é por isso que nós vamos perceber que o primeiro tópico que nós vamos falar aqui aos amados irmãos é que, no primeiro lugar, Deus anuncia que daria um filho e que teria uma descendência gigantesca. E por que, queridos, que aqui Deus está pedindo Isaac, que Isaac fosse imolado, sacrificado ali na montanha de Moriá? Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira pergunta ou a primeira reflexão que precisamos fazer. E por que Deus está confirmando também que Isaac teria uma descendência perpétua, que ele faria uma aliança perpétua com Isaac e que ele seria aqui pai de grandes nações? Nós vamos aqui analisar que ao mesmo tempo que Abraão está relutando e dizendo que Ismael seria o seu herdeiro, Deus está confirmando. E essa confirmação é feita porque Deus sabe, conhece e entende os seus propósitos e sabe como realizar. Tudo aquilo que ele faz é perfeito, querido. Tudo aquilo que Deus realiza é de extrema perfeição. E essa perfeição traz consigo não só característica, traz consigo também propósitos definidos pelo próprio Deus. Em segundo ponto, embora Abraão está relutando devido tanto a sua esposa terem uma idade acentuada e ter sido sugerido Isaac, não Isaac, mas Ismael como o seu herdeiro, embora nós percebemos tudo isso, vamos perceber que o homem pode até mesmo achar que é impossível a realização de algumas coisas na sua vida, mas as impossibilidades não estão nas mãos humanas. As impossibilidades, os efeitos de milagres estão dispostos a Deus. E Deus é o Deus do impossível. E Deus aqui iria realizar realizar verdadeiramente aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Então Deus não está sendo contraditório, pelo contrário, Deus está provando Abraão, está vendo o que há no coração de Abraão. Então, no terceiro ponto aqui, queridos, que eu quero analisar com os amados, é que Deus ordena que Isaac seja sacrificado. Por isso que Paulo vai dizer que ninguém conhece os pensamentos de Deus. Veja que Deus está aqui trabalhando. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: ninguém pode conhecer o que uma pessoa está a pensar e como ela realmente no seu íntimo, senão a própria pessoa. Também ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, se não for o seu próprio Espírito. E aí a Bíblia vai nos confirmar aqui, queridos, coisa extraordinária. Porque embora aqui Abraão havia recebido o seu filho, Deus havia prometido e Deus havia realizado essa promessa na vida de Abraão.
Abraão recebe uma ordenância de Deus e sem êxito, sem hesitar, sem protestar, sem argumentar, Abraão apronta ou faz os preparativos para o sacrifício. A Bíblia declara que ele levanta, arruma, prepara o jumento, prepara o cutelo, corta a lenha, prepara o fogo e vai para a terra de Moreá. Por 3 dias, queridos, Abraão está caminhando para sacrificar o seu filho. Por 3 dias, Abraão está processando essa ordenância de Deus, mas não hesita em retornar ou retroceder. Pelo contrário, ele avança a cada momento e a cada passo. Abraão se aproxima daquilo que Deus havia lhe ordenado, embora lhe custasse a vida do seu filho, mas Abraão não hesita em fazê-lo. E aqui nós vamos perceber que Abraão, nós vamos notar no 4º ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos, nós vemos aqui que Abraão é um homem que tem a sua fé inabalável, porque nós vamos perceber que Abraão creu que Deus poderia proporcionar um sacrifício alternativo ou restituiria a vida de Isaque. Quando nós lemos em Hebreus, a carta aos Hebreus 11, versículo 19, nos diz o seguinte: mas Abraão sabia que Deus era poderoso até para fazer ressuscitar. E no fundo foi isso que aconteceu, foi como se ressuscitasse. Então Abraão, no seu coração, cria que realmente Deus poderia trazer um sacrifício alternativo ou restituiria a vida de Isaque. Veja, queridos, que ao aproximar-se disso, nós vamos perceber que, em 5º lugar, Isaque sabia, preste bem atenção, Isaque sabia o significado do sacrifício. Cada evento do sacrifício, desde a preparação, a lenha, o fogo, o cutelo, até o sacrifício, até que o sacrifício fosse realizado de forma a agradar a Deus. Será que nós temos, amados irmãos, essa dimensão? E quanto aos nossos filhos, será que eles têm essa dimensão, esse propósito? Vejamos aqui no verso de número 7 do capítulo 22 de Gênesis, dizendo assim: então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaque sabia exatamente os elementos, os eventos, tudo aquilo que ocorria antes do sacrifício. E aqui ele pergunta, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão diz, filho, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia vai nos informar que Abraão já se preparando para imolar o seu filho. Aqui diz aqui, e vieram ao lugar, no verso de número 9, vieram ao lugar de Deus que lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E aí
disse assim: então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, manto, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Veja que coisa tremenda, queridos. Que coisa maravilhosa. Como Deus é poderoso. E aqui eu quero, de forma conclusiva, concluir essa mensagem trazendo a você, querido, uma análise final desse texto que nós acabamos de refletir. O sacrifício de Isaac foi uma prefiguração da morte de Cristo. Trata-se de um pai oferecendo seu filho, seu único filho. Isaac era o único filho da promessa. O filho ficou morto durante 3 dias na mente de Abraão, mas houve uma substituição, um sacrifício real. Há mais de 2000 anos depois, o próprio Filho de Deus foi oferecido para morrer por cada um de nós. Por cada um de nós, queridos. E aqui nós percebemos que Isaac simboliza ou caracteriza ou prefigura, tipifica o próprio Cristo, que foi morto ali na cruz do Calvário. A via dolorosa vai... A caminhada de três dias pode prefigurar a via dolorosa, porque havia um processo até Cristo chegar à cruz, e a via dolorosa, ela simboliza exatamente isso, esse processo, esses dias que antecedem a morte e ressurreição de Cristo. Ao mesmo tempo, nós podemos simbolizar também esses dias, esses 3 dias, como o próprio processo da morte e ressurreição de Cristo. E aqui nós percebemos que Isaac tipifica Cristo como cordeiro que seria imolado, morto, mas ao mesmo tempo simboliza que essa morte seria a nossa saída para uma vida eterna, porque o sangue de Cristo simbolizou a purificação dos nossos pecados. Amém? E aqui nós vamos perceber que em João 3 retrata exatamente isso, como diz aqui, João 3,16, dizendo, o Evangelho, João 3,16, dizendo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu próprio Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A essa vida eterna que Deus quer dar para cada um de nós. Por isso que esse texto é tão proposto, tão significativo, tão importante a cada um de nós. O quanto Deus tem falado aos nossos corações, o quanto Deus falou ao meu coração quando estava meditando nessa palavra. E eu quero entender, queridos, que você também foi edificado, fortalecido, alimentado pelo poder dessa palavra. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te santificar, que o nome de Cristo venha a ser colocado em teu coração de forma ordenada, de forma significativa, e que você possa valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, e que o nome de Cristo possa a cada dia fazer significância na sua vida. Vamos orar, queridos? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma nas tuas mãos as nossas vidas, derrama do teu poder, da tua graça, santifique a cada um de nós, nos coloque, Senhor, diante do teu altar, diante da tua presença, que a cada dia nós possamos valorizar o que o Senhor fez na cruz do Calvário.
em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor.